Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias, por favor. Primeiro texto que quero ler. Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 33. Quero ficar dentro da lição, dentro do assunto, hoje muito importante, tão importante quanto as demais. Aliás, esta revista, Discipulado à Família Cristã, traz lições importantíssimas para uma vida relevante, uma vida de vitória. Se nós colocarmos em prática, com certeza seremos abençoados por Deus. Diz assim o versículo de número 33: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos para o texto que a lição sugere, nossa lição de número 10. Dízimos e ofertas, obediência e fé através da mordomia cristã. A partir do versículo 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amados, obrigado, estejam assentados, por favor. Glórias a Deus. A partir do momento que nosso pastor presidente comunicou, eu estava de plantão aqui na sede, a respeito da minha incumbência, da lição de hoje, me preocupei em pedir a Deus direção para vos ministrar uma palavra de Deus dentro da lição. Queridos, quando nós conseguimos entender esta parte financeira, quando o nosso coração, de fato, convertido ao Senhor, e nós nos tornamos desprovidos de qualquer interesse financeiro, de qualquer avareza, de qualquer dúvida, e entra em nós um reconhecimento de que Deus é soberano, de que Ele tudo pode e que todas as coisas convergem a Ele, que Ele é poderoso, não teremos dificuldades de ser fiéis ao Senhor. Jamais teremos obstáculo na mente, no coração, quando conseguimos entender de fato que é Deus o Criador de todas as coisas, que Ele é o dono de todas as coisas. Nossa lição começa falando da mordomia cristã, que ensina que Deus é o dono, ensina que Deus é o dono de tudo. O Salmo 24 e verso 1 diz, parece que eu vejo o salmista dizendo, não com tristeza, não com desânimo, ele está falando com ímpeto, com alegria, e ele está dizendo, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Ele está falando com convicção. Tudo que existe na terra, e o mundo e os que nele existem, os que nele habitam. Logo eu chego a uma conclusão, que eu sou do Senhor, e tudo que eu tenho pertence ao Senhor. O Salmo de número 100 vem falando com propriedade no verso 3, dizendo, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Eu sou do Senhor. Há um hino que diz, eu tenho um dono. Você
tem um dono. E às vezes a gente escuta alguém dizer assim: eu sou dono do meu nariz. Não, nem eu sou dono do meu nariz. Dono do meu nariz é Jeová. Dono do meu nariz é aquele que criou os céus e a terra. Ele manda em mim. É por isso que eu gosto desta frase: eu tenho um dono. Este é o dono do mundo. Então, nós somos mordomos de tudo o que Ele coloca em nossas mãos. Tudo vem dEle, até o fôlego de vida, até o espírito que temos, até o que temos em nós, a alma, sentimentos, tudo vem dEle. O que temos aqui, filhos, são dEle, herança do Senhor. O que temos aqui, carros, propriedades, é dEle. Ouvimos um lindo testemunho aqui, pastor Guilmar falando, por que que o ladrão não conseguiu ficar com o que estava na mão do servo do Senhor? Porque é do Senhor, porque é de Deus, porque é Deus quem faz, e só deixará levar se for de fato permissão de Deus. Às vezes Deus permite para provar a nossa fé. Ser fiel dizimista, fiel dispenseiro, fiel mordomo, não nos isentará de lutas, de provações e até de perdas. Nossa fé só será provada de fato quando passamos por estas coisas. E o Senhor muitas vezes permite essas coisas para ver se não estamos tão apegados assim naquilo que nem nosso é, que é do Senhor. Os filhos não são nossos, os bens materiais não são nossos. É por isso que o salmista está dizendo no Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. O original diz: o Senhor é o meu pastor, Ele me basta. Quando tenho Ele como o meu pastor, Ele me é suficiente, nada vai me faltar. Eu preciso de um pastor assim, eu preciso de alguém que é dono do mundo, porque eu não sou nada, eu não tenho nada. Quando cheguei aqui, cheguei sem nada, e quando partirei, partirei sem nada também. Tem gente que, eu preciso dizer isso, tem gente que se escora nos bens materiais, naquilo que tem, naquilo que é, naquilo que conseguiu, então empina o narizinho, e aí já não olha mais para o lado, já não atende mais o pedido do menos favorecido, já se orgulha do que tem. Ei, eu quero que você saiba, nós precisamos saber que quando dermos o último suspiro nesta terra, tudo que tem vai ficar aqui. Perguntaram ao agente funerário do homem mais rico do mundo na época quando morreu, e perguntaram para ele assim: o que é que John deixou? E ele disse: tudo. Não levou nada. Desta vida ninguém leva nada. Administre o que Deus colocar em suas mãos, tudo para a glória dele. Você está entendendo a palavra do Senhor? Pastor, o senhor está falando de dízimo, e normalmente quando a gente fala de dízimo, o ambiente fica meio pesado assim. Não, a gente que é pentecostal, até falando de dízimo dá vontade de dar glória a Deus, falar língua estranha, a gente sente a presença de Deus. Então entendemos que somos responsáveis, dispenseiros, mordomo, e o mordomo não é dono da despensa, e nem o que há na despensa. O mordomo simplesmente administra, e não somente parte financeira, seu tempo também. Nós precisamos entender que tudo deve ser administrado de forma sábia, porque é o Senhor quem nos dá. Ele é dono
de 100% do que temos. A lição vai nos ensinar que o que Ele pede de nós é que devolvamos simplesmente 10% daquilo que Ele nos dá. A tendência nossa, a tendência do ser humano é esquecer os benefícios de Cristo, os benefícios de Deus e voltar-se para si próprio. Por mais que Deus faça promessa, muitas vezes a gente duvida, a gente quer seguir nosso caminho. Judá passou por isso durante um bom tempo. Eu preciso relatar-vos um pouquinho a respeito da administração de tempo e bens que Judá fez durante um tempo e padeceu por isso. Observe bem, durante 490 anos, Deus falou para o povo de Judá: trabalhem 6 anos e o 7º ano não vão. Eu vou manter alimento no celeiro, eu vou dar sustento para vocês. Eu quero que no 7º ano, era chamado para os judeus o ano sabático, vocês apenas vão me adorar, apenas eu serei glorificado. Deus queria ser o único no 7º ano, nada disso. Deixa a terra descansar e o que sobrou lá vai ficar para o estrangeiro. O que caiu por lá e brotar e nascer, o estrangeiro vai comer, o pobre vai ter o que colher, mas não vá para a lavoura. Pois eles insistiam e no 7º ano pegavam seus instrumentos agrícolas, enxada e etc., e iam fazer. Adoravam outros deuses, desobedeciam, não reconheciam a soberania de Deus, até que chegou o dia de Deus cobrar cada ano não cumprido. Dividiu então 490 por 7, são 70 anos que o povo foi para a Babilônia, ficou cativo, esperando cumprir-se o que Deus tinha. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis porque não acreditamos nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir, Ele prometeu, Ele vai fazer. Não duvide das orientações divinas. Ele está dizendo: faça prova de mim para ver se eu não abro as janelas do céu. E não é pastor Emílio quem abre janela do céu, não é fulano pregador não que abre, quem abre é Deus, porque janela só se abre pelo lado de dentro. É Deus que vai abrir janela para você, é Deus que vai abrir e dispensar sobre você bênçãos, mas eu preciso crer, eu preciso confiar. Mas pastor, vai faltar? Não vai faltar. Eu lembro-me, eu tenho nos 24 anos cuidando de igreja alguns exemplos, mas eu lembro-me de um irmão, na primeira cidade que eu fui missionário, ele andava com um tamanco de madeira, durinho assim, com problema de coluna, 24 anos diácono da igreja, e eu disse para ele: irmão, você já conheceu as bênçãos de ser dizimista? Ele disse: não, eu nunca fui. Aliás, 24 anos, eu como diácono, eu nunca jejuei e nem dizimei. Eu disse: rapaz, tu tá feio na foto. 24 anos, nunca jejuou e nunca dizimou. Mas não dá, pastor, se eu dizimar vai faltar. Não vai faltar, é primícia, primeiro para Deus. Deus é prioridade, você precisa acreditar que Deus vai fazer por você. Pastor, eu estou, na época me chamava de missionário, estou falando da atualidade agora. Missionário, eu tenho aqui, se eu dizimar, eu não vou poder comprar um macarrão, a carne, um arroz. Eu disse: faça uma prova com Deus. E ele fez, deixou o dízimo na congregação e foi para casa. Antes de ele chegar em casa, Deus chegou antes dele. Ele chegou na porta da casa, uma meia água de madeira que ajudamos a construir. Ele olhou uma caixa de papelão, ele disse: o que é aquilo que está ali? Quando ele chega, abre a caixa, tem macarrão, tem arroz, tem batatinha, tem carne, tem tudo o que ele precisava comprar. Deus cuida daquele que é fiel, você crê nisso?
Deus havia dito ao povo, mas eles não obedeceram. 70 anos no cativeiro, daí ficam chorando, lembrando-nos de Sião. Mas na volta, eles tinham coisas para fazer, eles tinham prioridades para fazer, eles tinham algo a realizar. Quando eles retornam, 3 coisas precisavam ser reedificadas: primeiro, o altar; segundo, o templo; terceiro, os muros. De repente você diz: pastor, na minha opinião, eu reconstruí os muros primeiro, porque daí o inimigo não pega a gente. Não foi isso. O que eles reconstruíram primeiro, pastor? O altar. Mas e daí? Não se preocupa, quando o seu altar está em ordem, Deus defende você. Quando você está com a vida em ordem, não se preocupe em fazer muralha, não se preocupe em dar desculpa, não se preocupe em fugir do inimigo. O altar está em ordem, Ele vai defender você. Eles fazem o altar primeiro, e agora o segundo, o templo. E quando começam oposição, eu tenho que dizer isso para você: se você fez um propósito de ser fiel ao Senhor, vai se levantar oposição, vai se levantar coisas contra o que você propôs. Eles não querem, o inimigo não quer que você chegue lá. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você for fiel, bênçãos de Deus serão dispensadas sobre a sua vida. Vai vir e não se discute. Eu não encontrei em tanto tempo de fé, 24 anos de ministério e mais alguns de filho de crente e como crente, eu não encontrei alguém dizer assim: Deus me logrou, Deus me enganou, eu fui dizimista. A não ser que ele é um péssimo administrador de seus bens. Caso contrário, Deus jamais enganou alguém nessas questões. Jamais. A oposição se levanta e eles param de construir o templo, e tudo fica no fundamento. Aí o tempo passa, Deus levanta Ageu, que vem com autoridade para trazer uma exortação ao povo e dizer: vocês não priorizaram o meu nome, vocês não priorizaram a minha obra. Está aí o resultado de sua vida. E quem lê o capítulo 1 de Ageu descobre que primeiro resultado de quem não prioriza as coisas de Deus, fica alienado da comunhão com Deus. Mesmo, sim, ele diz assim no versículo 2 do capítulo 1: este povo, é triste ter que ouvir isso do próprio Deus. Deus não está dizendo o meu povo, Ele está dizendo este povo. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós nos afastamos da comunhão com Ele, perdemos aquela sensibilidade, perdemos a intimidade com Deus por causa da desobediência. E Deus então está dizendo: este povo diz, este povo dá desculpas, este povo fica dizendo que não, por isso ou por aquilo. Mas ele disse: este povo diz, não é tempo, desperdiçam o tempo deles fazendo coisas de seu interesse. É tempo para vocês habitarem casas apaineladas, isso é, casas confortáveis, enquanto a minha casa está deserta. Deus está chamando a atenção do seu povo e dizendo: dá uma olhadinha para o passado de vocês, dá uma olhadinha para os anos que passaram. O que é que aconteceu? Vocês tomaram um caminho se desviando. Observe bem, tinham sido castigados por causa da desobediência, estavam voltando para o mesmo caminho. Deus nos chama diariamente a tomar as veredas da justiça, para não sermos castigados por Ele. Deus nos chama a atenção. Então Ele diz: dá uma olhadinha para trás, olha para a vida de vocês. Vocês esqueceram que eu sou prioridade, por isso semeiam muito e colhem pouco. É por isso que o que recebe salário coloca num saco furado. É por isso que as coisas não estão rendendo. Dá ouvido ao Senhor. E então eles ouviram, Zorobabel e todo o povo deram ouvido à palavra do Senhor e temeram. E aí, sabe que as coisas mudam imediatamente?
Porque Deus já não diz mais este povo, Deus diz: ei, eu estou convosco, o meu Espírito está no meio de vocês. E a Bíblia diz que edificavam e prosperavam. Este é um exemplo que eu quis trazer a respeito da administração que o Senhor quer de nós. Aí a lição vai trazendo o seguinte: por que eu devo dizimar? Por que eu devo ser dizimista? Maser no hebraico, decate ou decate no grego, literalmente significa a 10ª parte. Eu preciso ser dizimista porque o tópico vem dizendo o seguinte: primeiro, eu entrego a Deus tudo o que tenho, ou 10% daquilo que Ele permite eu devolver. Eu passo a ser, primeiro, privilegiado, porque o Deus dos céus colocou bens na minha mão para eu administrar e devolver a Ele. Eu não pago o dízimo, querido. Quem fala que tem que pagar o dízimo se sente muito pesado por isso. Eu tenho que pagar. Não, não é uma mensalidade. Eu estou devolvendo 10% do que é dele. Por que eu dizimo? Porque eu amo a minha igreja e quero ser um promotor do crescimento da mesma. Eu estou consciente das necessidades diárias do templo aonde eu congrego, das necessidades da luz, do conforto que eu desfruto aqui, de tudo que eu tenho. Eu sou consciente disso. Eu quero promover o crescimento. A gente sabe que Deus não precisa de dinheiro, mas é com dinheiro que se faz a obra do Senhor. E nós precisamos entender isso, porque eu reconheço a soberania dEle, e eu sei que tudo que eu recebo, o ar que respiro, o pão que como, a margarina, se não é margarina que já descobriu que não faz tão bem para a saúde, é manteiga, é do Senhor. E se não tem manteiga, tem só o pão, mas é o Senhor que está me dando. Seja o que for que há na mesa, vem dEle. É por isso que eu entrego na sua casa, porque eu serei abençoado por Ele, desfrutarei de suas promessas. Ele diz: tragam e façam prova de mim, se não abrirei as janelas. A nossa lição vem trazendo a respeito disso, e observe o seguinte, voltando para o texto de Ageu, quando eles decidiram obedecer, muda totalmente o quadro da vida deles. Amados, um conselho de um pastor que já ouviu muitas coisas: não dê ouvido aos rebeldes na internet. Se você for para o YouTube e digitar palavra, dízimo e coisa assim, vai ter um monte de gente falando besteiras, como vai ter gente trazendo fundamentos bíblicos importantes. Mas não dê ouvido a essas coisas, não dê ouvido aos rebeldes, aqueles que, alguns estão fazendo o seguinte, estão combatendo os dízimos lá, mas embaixo do vídeo deles está o número da conta deles, para você fazer o depósito do seu dízimo lá. São ladrões daquilo que é de Deus. Entrega para o Senhor, aonde você congrega, aonde você recebe alimento. Todos os cultos que você chega aqui, vai ter pastores, vai ter homens de Deus, vai ter ministração de louvor, vai ter um ambiente gostoso e espiritual para atender você. Então, primeiro, seja grato, reconheça isso. Alguém diz assim: pastor, não tem base bíblica para o dízimo. Tem. Mas está no Antigo Testamento. Base bíblica. Se você for ouvir essas especulações, vai criar um probleminha na sua mente, vai dar um bichinho ali. Mas eu pergunto para aqueles que dizem:
dízimo não tem nenhum valor para nós, a igreja do Novo Testamento, porque é do Velho. Interessante, o Velho Testamento não serve para você? Não serve? Não, pastor. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. O dízimo não. Mas o Senhor é meu pastor, vale. Eu sou contigo, seguro pela mão direita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Essa vale. Essa vale, mas dízimo não. Se andares pelo fogo não te queimará, água não vai submergir, você não vai morrer. Essa vale. Agora quando diz, trazei o dízimo, essa não vale. Tem alguma coisa errada. A Bíblia fala tanto de salvação, de segurança, de proteção no Antigo Testamento, quanto de dízimo. Aí nós queremos a proteção de Deus, nós queremos a segurança que Ele oferece, as promessas de salvação, de uma vida melhor, mas quando se trata de reconhecer a soberania de Deus e ser fiel, não, isso está no Antigo. Não é apenas algo dito ao vento, queridos. Nós vimos mencionado na Bíblia várias vezes. Aí alguém diz, é lei? Não, Abraão existiu antes da lei. Olha para a sua lição, observe bem, na página 66, você vai observar que o dízimo é antes da lei, e eu gosto dessa parte, até porque hoje tem a ministração da Santa Ceia. O Abraão vai para a guerra, o Abraão vai livrar o fraco Ló. O Abraão está correndo atrás do inimigo, vencendo, consegue resgatar o Ló que está lá na mão do inimigo, e quando ele está voltando da batalha cansado, quando ele está voltando da batalha, talvez temeroso, porque não vem dizer que depois de uma guerra, o camarada está se sentindo um super-homem, não. Quantas vezes você chegou neste lugar aqui abatido, triste, porque lutando para tirar filho das drogas, para interceder para o casamento de nora, de genro, de filha e filho, a luta é grande, o perigo de perder o emprego, mas você está lutando. Quando chega neste lugar, começa a receber renovo de Deus, força para prosseguir. Quando Abraão retorna da guerra, sabe quem está esperando ele? Melquisedeque. Um tipo de Cristo, rei de Salém, rei da paz, está esperando ele, sabe com o quê? Com pão e vinho na mão. Eu gosto disso. Ele chega cansado, lutou, foi terrível a guerra, ele chega e o Melquisedeque está ali esperando ele, com pão e vinho na mão. Essa noite você chega aqui, talvez triste, abatido, talvez até passou pela sua mente de desistir, mas você reagiu, veio aqui, mas o Melquisedeque divino já preparou um pão para você essa noite, vai sustentar e está sustentando a tua alma, já tem um vinho para alegrar o seu coração, ele já preparou o melhor para você. E quando Abraão recebe pão e vinho de Melquisedeque, a Bíblia diz que ele entrega o dízimo de tudo que ele tem. E o Melquisedeque levanta a mão e diz: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Quando somos fiéis a Deus, os inimigos estão nas nossas mãos. Agora, quando desobedecemos, nós estamos nas mãos dos inimigos. Ei, você vem a este lugar, recebe pão e vinho, recebe consolo de Deus, recebe a bênção de Deus, recebe força de Deus. O mínimo que eu vou fazer é contribuir, é retribuir, reconhecendo a sua soberania. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Ele foi no mínimo grato, dizendo: ei, está aqui Melquisedeque,
Talvez eu seja duro em dizer que alguns vêm, come o pão, bebe o vinho, o cálice, faz assim, e nem oferta dá. Pastor, vai devagar. Às vezes sai reclamando, dizendo, não gostei do culto hoje. Quem somos nós para dizer se gostamos do culto, não? O culto não é para mim. O culto não é para você, o culto é para Ele. Quem vai dizer se gosta do culto ou não é Ele. Ei, ofereça o melhor para o Senhor. Antes da lei, Abraão dizimou, deu início a isso. Jacó deu continuidade, página 66. Sim, ele faz uma aliança com Deus, e tem gente que diz, ele barganhou. Não, ele não barganhou. Quem dizima não está barganhando com o Senhor, está reconhecendo que Ele é capaz de fazer. Quando eu dizimo, eu reconheço que o Senhor é capaz de fazer aquilo que eu não posso fazer, que Ele vai multiplicar o meu 90% muito mais do que eu poderia fazer. E Deus achou o dízimo tão bom, tão bacana, vamos falar assim, tão legal, que colocou na lei. E aí passa a estar institucionalizado na lei, e ali foi colocado para quê? Para sustento dos sacerdotes, para os festivais de festas sagradas, enfim, para o sustento dos levitas na casa do Senhor, e colocou essas questões, esses pontos, e eles faziam, através do dízimo também, restaurado por Neemias, as coisas foram restabelecidas em Jerusalém. E no nosso tempo agora, pastor? Aí você diz assim, não, mas agora não, passou. Uma vez, o Senhor chama a atenção dos fariseus, porque eles estavam, talvez, subestimando ou supervalorizando uma atitude e desprezando a outra. Não é porque eu dizimo que vou esquecer da misericórdia, não é porque eu dizimo que vou esquecer de outras coisas. O dízimo não é para comprar ou garantir a minha moral com Deus, é reconhecer sua fidelidade, sua soberania, reconhecer que Ele é dono de tudo. Então os fariseus estão fazendo uma coisa, mas desprezando a outra. Aí Jesus chama a atenção deles dizendo, devias fazer estas, dizendo, continue dizimando, sem esquecer da misericórdia, sem esquecer do amor, sem esquecer destas outras coisas. Ele não disse, não faça. Ele disse, façam essas, sem desprezar a outra. Tem que haver uma sincronia nesses sentimentos. Amados, a página 67 vai falando ainda que Hebreus vem só no capítulo 7. Eu contei, tem mais de 7 vezes a palavra dízimo. Mais de 7 vezes. E aí Paulo vai dizendo o seguinte, cada um deve fazer, contribuir conforme a sua prosperidade, isso é proporcional. E aí você entende o quê? O que ganha mais contribui mais, é isso que ele está dizendo. O que ganha menos vai contribuir menos, e eu chamo isso de quê? De dízimo. Quem ganha 1.000 vai dizimar 100, mas quem ganha 10.000 vai dizimar 1.000. É proporcional, e eu devo entender isso. Eu preciso entender isso, de devolver proporcional. E eu entendo que entre linhas está o dízimo aqui. E há princípios de ofertar. É interessante, queridos, que nós temos que ensinar desde pequeno nossa família a ser estimulada. Está aqui. O bebê, o menino de 3, 4 anos, dá uma moedinha na mão dele. Mas o problema é que às vezes nem o pai, né? Tem pai que fica espiritual na hora da oferta, você já viu?
É o meu jeito de ensinar. Então, assim, está passando, ele fica espiritual, fecha o olho. Aleluia. Aí, quando ele espera um pouquinho, ele abre só um olho assim para ver se o diácono já passou. Amém. Acabou a espiritualidade. Já aconteceu de eu esquecer, me distrair. Pensa num pastor atribulado. Esses dias eu permito ter que falar aqui, eu até pedi socorro, pastor Sérgio. Eu disse, pastor, que vergonha, vai passar a salva. E eu esqueci, ele disse, eu vou te ajudar aqui. Ele me ajudou ali, eu ofertei também, porque é muito feio. Às vezes, vamos falar aqui de cima do púlpito, aqui, falar baixinho assim. Às vezes a gente está aqui, e a gente até, o pastor Emílio ensina, que é para ofertar. Aí quando a salva passa, eu nem olho para o irmão. Aí eu fecho o olho, falo língua estranha. Até o irmão ir embora. Ei, nós precisamos disciplinar isso. Disciplinar isso. O princípio de ofertar. Observe bem, quando a gente dizima, a gente está reconhecendo a soberania de Deus, obedecendo a sua palavra, sendo fiel a Deus. Nas questões da oferta, pastor, na questão da oferta é no mínimo gratidão por tudo que Ele tem feito por mim. Não é um valor estipulado, não, nunca foi dito aqui, nunca foi falado nesta igreja que você só será abençoado se dizimar da oncinha para cima, nunca. É segundo propôs em seu coração, mas faça isso, queridos, procure disciplinar, faça, é claro que você, de repente, de acordo com a situação, não vai conseguir dar aquele ofertão todo culto, mas é importante que a gente pratique isso. O salmista está perguntando, o que darei ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me feito? O judeu sempre ensinou o filho, tanto ao trabalho quanto à contribuição, porque ele diz que você será rico de acordo com o que você, vai mostrar a tua riqueza de acordo com a sua disponibilidade de ofertar. O meu filho, minha filha, desde pequeno eu sempre ensinei a ser fiel a Deus, e eu tive uma experiência tremenda com o meu filho. Aos 16, 17 anos de idade, ele já estava trabalhando na Unimed, e durante um bom tempo, ele trabalhou ali, mas foi o seguinte, o salário dele totalmente defasado, aí ele começou a se aborrecer, sem motivo, não tinha motivação, eu vou sair. Calma, você está sendo fiel no dízimo, a mãe principalmente, sempre com mais contato com ele, você está sendo fiel no dízimo, Deus vai abençoar você. Não, você não conhece o meu patrão, mas Deus conhece, Deus vai fazer. Um dia eu recebo uma ligação dele, pai, o que foi? O patrão me chamou lá, o meu chefe me chamou. Mesmo? Sim. Ele aumentou, ele deu um aumento para mim, sabe de quanto? De 116%, de R$700 para R$1.650, quase R$1.700. Eu disse, é Deus é fiel, Ele está vendo, glórias a Deus. E quem sabe, está aqui o Éder, conhece muito bem meu filho, outros conhecem, abençoado por Deus, morando em São Paulo, produtor musical. Hoje ele falou para mim, pai, está uma correria aqui, estou com um mega lançamento aqui, Deus está abençoando, e eu sei que tudo isso é fruto da boa mão do Senhor, porque quem é fiel vai colher os frutos, sim, com certeza. Então, amados, nós vamos logo para o final, porque falar coisa boa, a gente vai longe. Benefícios no 68, de ser dizimista: as janelas do céu mantêm-se abertas para a família, o devorador não tem acesso aos seus bens, você e sua família não serão amaldiçoados, seu salário não será posto num saco furado, lembra? Seu galardão nos céus será
substancial, você está semeando em terreno fértil. Família fiel tem privilégio, ela é privilegiada, por quê? Porque ela ajuda no avanço da obra de Deus, na evangelização local e nacional, produção de material para discipulado, olha o seu dinheiro para onde está indo, missão nacional e transcultural, sustento de ministros do Senhor e funcionários da igreja, manutenção dos programas de rádio e outros programas sociais, realização de grandes e pequenos eventos, construção de novos templos, que isso é evidente, não tem dúvida do que você está vendo, aquisição de patrimônios, aquisição de equipamentos e utensílios para a casa de Deus, e aí a gente senta às vezes e nem percebe que tudo isso está sendo mantido com contribuição. O ambiente está tão bom que a gente nem percebe, só quando não tem, daí a gente sente falta. O dia que você chegar aqui e não tiver nada disso, iluminação, ar-condicionado, som funcionando, você, meu Deus, o que aconteceu? Mas como tem, a gente não percebe. Mas tudo isso está sendo mantido, o quê? Pela contribuição dos servos do Senhor. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: atitudes erradas, segundo a lição, não tome essa atitude. Pastor, eu decidi mandar o meu dízimo lá para a igreja de um irmãozinho que é muito amigo meu. Quando você vai no McDonald's, você come no McDonald's e paga no Bob's? Você já comeu no restaurante de um lado da rua e pagou no outro da frente? Você já fez isso? Não. Aonde é que você recebe seu alimento? Os pastores que lhe dão assistência. Mas eu passei necessidade e ninguém me ajudou. Você não comunicou. Comunique sua necessidade. Chegue, reivindique seus direitos. Alguém vai lhe atender. Então, não, mas é o seguinte, eu peguei o 10%, dividi por 5, eu dou 2% lá, 2 para o missionário que cuida dos índios lá, mais 2 para comprar sacolão para não sei fulano. É do Senhor. Se você quiser usar sua oferta, algo depois do dízimo, para abençoar alguém que você sentiu no coração, ok, mas o que é do Senhor, é do Senhor. Faça isso, canalize de forma correta, não deixe também de dizimar por motivo nenhum. Pastor, eu deixei de dizimar, por quê? Porque eu não sei, olha, eu vi um irmão assim, eu vi o fulano. Queridos, eu ouvi um negócio na internet. Não deixe coisas ruins tomar conta de sua mente. Use o capacete da salvação, obedeça a palavra de Deus, não fique deixando de contribuir, não importa quem quer que seja que esteja administrando aquilo que é seu na igreja, porque não é seu, é de Deus. Então faça isso com alegria, faça isso. E eu deixo aqui 2 versículos para você. 2 versículos, um verso e um versículo. Provérbios 11:25 diz o seguinte: a alma generosa engordará. Essa, para quem não gosta de engordar, não vai gostar. Mas não é gordo assim de corpo, assim, banha, gordura localizada. É bênçãos materiais e espirituais que Deus promete para você. A alma generosa engordará, e o que regar será regado. E encerro dizendo: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando será colocado no vosso regaço. Deus está dizendo: vai ter bênção, e eu vou sacudir para caber mais ainda, e vou sacudir até transbordar sobre a sua vida. Com permissão do pastor, eu os convido a estar em pé neste momento.